O que a gente vai contar para vocês é o projeto das moradas infantis que a gente realizou em parceria com a Rosenbaum e com a ITA. Né? É um projeto para a Fundação Bradesco. O que é a Fundação Bradesco? Ela é uma fundação que tem um caráter basicamente relacionado à educação. Ela tem 40 escolas divididas no Brasil inteiro, sempre em áreas muito carentes, né? E uma delas foi essa área que a gente operou, que está em Formoso do Araguaia, está a 400 quilômetros de Palmas, então está super longe, tem uma dificuldade tremenda de chegar lá, não só a gente como visitante, como arquiteto, como construtor, mas para os próprios alunos. Então, qualquer distância que o aluno tem que percorrer de ir para casa e para a escola todo dia, tornava inviável a escola. Então, a escola se fez através de um regime de internato. Então, entendido essas dificuldades quase iniciais, quando a gente chegou lá, essa dificuldade de transporte, a gente viu que a concreteira mais próxima estava a 80 quilômetros de distância, a gente sabia desde o início que essa obra precisava ser pré-fabricada, precisava ser leve, precisava ser precisa, com custo reduzido, porque isso é uma obra social, né? Então, entendido isso, a gente precisava entender nosso cliente, né? Para quem está projetando. Está projetando para as crianças, está projetando para esse futuro. Mas como que você entende isso, né, se a criança está numa escala, enfim, é um pouco complexo projetar para alguém que não expressa necessariamente a necessidade. Então, a gente fez uma série de workshops para trabalhar com eles e para entender isso. Mas a gente não adiantava projetar essa moradia provisória, vamos chamar assim, se a gente não entendesse a casa dos pais, que é de onde eles vêm. Alguns vêm da aldeia Javaés e outros vêm de assentamento. Quando a gente começou a visitar esses lugares, a gente percebeu que eles não tinham orgulho ou amor próprio relacionado à casa, porque a única informação que eles têm é da TV Globo, e não é outra. Então, o projeto, a gente entendeu que o projeto, que seria fundamental para o projeto lidar com esse novo olhar sobre o vernacular e mostrar para eles que isso é muito interessante, que a madeira pode ser utilizada, que o barro pode ser utilizado de uma maneira contemporânea, né? Essa é basicamente a escola, então é um grande platô, né? Aqui já eram as moradias existentes, aqui não aparece, bom, as moradias existentes, deixa eu passar aqui, e aqui são a moradia das meninas. Quando a gente chegou lá e se deparou com esse tipo de imagem, um calor absurdo, eram 40 crianças em cada quarto, enfim, era muito complexo, a gente entendeu que precisava de espaço, né? Espaço coberto, espaço com qualidade, espaço para elas desenvolverem uma atividade que até então ninguém entendia que poderia ser possível, né? Então, para isso, a gente propôs 2 moradas, não dá para ver nada, né? Bom, 2 moradas, a que está mais ao norte é feminina e mais ao sul é masculina. Essa divisão é simples, né? Porque não tem como você colocar um adolescente dormindo lá, menino e menina, impossível, né? Então, não tem. Então, a gente fez essa divisão. Quando a gente fez essa divisão, já estava dentro de um plano diretor da escola, da fazenda. Essa fazenda, hoje, moram 1.200 pessoas. Dessas 1.200 pessoas, 800 são crianças, e essas moradas atendem 540 crianças em cada uma delas. Elas são repetidas, fundamentalmente o que muda entre uma e outra é o paisagismo, né? E aí, como elas se configuram, são 9 módulos com 5 quartos cada um em volta desses pátios, né? E essa grande varanda, e no pavimento superior, todas as áreas de uso, vamos dizer, comum, sala de TV, sala de estudos, né? E aí uma coisa que eu acho que é interessante já de falar, que o projeto só foi possível por um rigor, tanto técnico como de projeto. E não se pensou em fazer uma outra estrutura e depois adaptar. Não, se pensou desde o início em fazer em madeira, né? Quer contar um pouco, Hélio? Por favor. Bom, Vou passar. Bom, vai passando? Eu não apresentei, sei lá, não sei fazer muito bem isso. Tá. Bom, na verdade, mais uma vez, obrigado. O Gustavo já começou os agradecimentos, eu queria só apoiar os agradecimentos dele. Nesse lugar que o Gustavo escreveu, de repente chegou uma coisa completamente estranha, que era uma mistura toda pronta, que
resolveu uma questão importante. Nós tínhamos um problema do ano letivo, a obra tinha que ser feita rapidamente, sem muitos impactos no local, as crianças continuaram circulando em volta do prédio novo, e a partir da madeira foi feita em 8 meses, né? E a obra toda em 1 ano. Isso, nós conseguimos entregar a obra antes do prazo, enfim, foi um sucesso. O que eu acho que é mais relevante, na verdade, aí vocês têm uma ideia de onde ela foi implantada, então nós estamos no meio de uma planície gigantesca, sem nenhum apoio próximo, né? A distância o Gustavo já descreveu. A gente conseguiu fazer isso uma velocidade que permitiu que a obra fosse concluída no prazo, com pouquíssima interferência dentro da fazenda, dentro da área que a escola manteve as atividades nesse período. E, mais importante de tudo, a gente conseguiu viabilizar isso do ponto de vista econômico, que eu acho que é uma discussão que hoje é a mais relevante. As questões ambientais, as questões outras sobre a madeira, elas estão exaustivamente discutidas. O importante é a gente ver que no Brasil hoje está pronto para a gente começar a usar madeira em grandes volumes. Ou seja, nós estamos prontos para uma indústria que, num momento de crise como esse, é um dos poucos setores que nós temos uma possibilidade muito grande de um crescimento acelerado. Então, acho que o mais importante, além da arquitetura excepcional, o uso do prédio, eu acho que não é menos relevante que o resto essa discussão sobre a viabilidade econômica da estrutura de madeira hoje. Tá? Aqui tem algumas fotos sobre a montagem, vocês estão... Um detalhe importante é o seguinte, isso é uma grande cobertura que permitiu que a obra andasse o ano todo. Lá, quando não é uma tempestade, é um calor insuportável. Então, nós fizemos uma gigantesca cobertura e depois toda a obra foi desenvolvida embaixo dessa cobertura. Então, nós conseguimos viabilizar, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de prazo, do ponto de vista de custo, uma obra de 26 mil metros quadrados, são 2 prédios de 3 mil metros, dentro do prazo, ou seja, a madeira está muito associada a um grupo de românticos, né? Eu estou há 40 anos nisso, então eu posso contar um pouco dessa história. E hoje a gente vê que não é isso, não é uma excentricidade. Na verdade, a madeira hoje é uma realidade, é o produto, é o material de construção do presente e do futuro, e eu acho que essa obra tem essa grande virtude, né? Aqui vocês já estão vendo a obra praticamente pronta, com as alvenarias em solo cimento, a grande cobertura, e daí todo o desenvolvimento da obra foi feito na sombra e protegido da chuva. Mas o importante disso é a arquitetura. Deixa eu devolver aqui para o... Não, estou aqui. Não, vai lá. Não, acho que só uma coisa que também é legal de contar, a gente, toda a parte é muito quente, então precisava ter uma inércia térmica boa, né, que fosse eficiente, enfim, então o sistema de ventilação cruzada, tudo isso, e fora isso, o material que deveria ser utilizado, que a gente achou que seria interessante, era uma leitura do que era esse adobe, por uma questão que a gente não conseguiria fazer adobe por fabricação, então a gente acabou montando uma fabriqueta de solo cimento nos fundos da obra. A terra era tirada de 300 a 400 metros do canteiro. Esse buraco que formou do que a gente tirou a terra vai se transformar em um lago e vai ter aula de piscicultura para as crianças, né? E, ao mesmo tempo, quando a gente montou essa fabriqueta, a gente chamou todos os mestres da região para ensinar eles a como produzir o tijolo, porque lá é autoconstrução, né? Então, essa obra, fora ter essa responsabilidade com as crianças, com a madeira, em toda essa questão, todo o caráter dela é educacional, porque era uma oportunidade que a gente acreditava que a arquitetura podia transcender só o projeto, e a técnica poderia se manter, né? Aí eu vou passando algumas imagens, algumas coisas que a gente foi desenvolvendo, né, que é super bonito. O pilar só tem a dimensão que de fato ele precisa ter, não tem nada de extravagância, só tem de fato o que é completamente necessário na obra inteira, né? Aí o paisagismo depois vai crescer, enfim, essas fotos foi antes de inaugurar, né? Então o paisagismo vai crescer na mesma modulação da estrutura, tudo é 5,90 por 5,90, a modulação do tijolo vem disso, enfim. É como ela acaba conversando melhor com o contexto. O dia da inauguração, que foi assim absurdamente emocionante, acho que todo o trabalho, todo o esforço, quando você vê aquela criançada entrando, correndo,
E eles nunca tiveram armário, sabe? Eles nunca tiveram coisas que são muito básicas. E aí, quando eles entram no quarto e se dão conta que tem um armário com uma portinha para eles, esse espaço amplo, um jardim que eles podem sentar e conversar. Quem fez o projeto paisagístico foi o Raul Pereira. Todas as espécies são ou do cerrado amazônico. Então, tudo. Aí, como fazer a nomenclatura dos quartos, né? Então, todos os quartos têm um padrão indígena que é relacionado com a cultura local, e disso sai o nome dos quartos. Aí, os quartos que antes eles dormiam com 40, eram 40 crianças, agora viraram 6, né? Sempre tentando criar e propiciar uma individualidade, esse espaço superior. Essa relação da repetição, né? Eu acho que é uma coisa interessante de falar. Seria impossível fazer essa obra se não fosse laminada a colar, né? 1 milímetro que uma telha tivesse fora do lugar, nessa obra que tem 165 metros, dava 15 centímetros no final. Então, assim, você tem muita precisão, você tem muita precisão, não tem outra escolha, né? Quer falar alguma coisa? Ele vai? É só dizer isso, exatamente a questão da precisão. Aí são 1.000 metros cúbicos, eles foram todos usinados numa máquina CNC, num sistema de CAD/CAM, que permitiu viabilizar a questão do prazo e da precisão, da velocidade de montagem também. A gente tinha um ritmo de uma carreta por semana. Uma carreta por semana são 35, 36 cúbicos, que montam uns 400 metros quadrados por semana, alguma coisa assim. A gente chegou a ter 21 pessoas na obra, e realmente acho que é voltar a repetir um pouco, aí é o ponto de vista do engenheiro, né, que não é só uma excentricidade, ou seja, realmente todos os pontos de vista técnicos e financeiros foram cumpridos, e imagino que hoje, você vai saber melhor que eu, o próprio banco incorporou esse discurso, não como um ponto fora da curva. Eu acho que hoje o banco pensa nisso como um material do futuro, como eles vão, não sei como eles vão se apropriar disso, mas acho que dentro da cultura do banco é um fato novo isso, né? Foi uma obra emblemática. A Fundação fez 60 anos quando inaugurou essa obra, então teve assim um rebuliço muito grande. Tem uma série de pessoas da Fundação que foram visitar. Aí um problema que acabou tendo no final, todas as crianças queriam, conto isso porque eu acho engraçado, tá? Todas as crianças queriam ar-condicionado, para onde já se viu, tem que ter ar-condicionado, tem que ter ar-condicionado. A gente falava, não vai ter ar-condicionado, vai ter ventiladora. A gente vai passar calor, a gente vai passar calor, a gente vai passar calor. Não vai. Resultado hoje, a Fundação teve que comprar cobertor, porque com o uso correto da posicionamento da edificação, né, com tudo isso, caiu a temperatura drasticamente interna. E eles não estavam acostumados a ter um conforto desse tipo, né? Então, bom, essa escada aqui é o nosso xodó. E é isso. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Hélio.